Olá, meus amados, graça e paz. Tudo bem com vocês? Quero que vocês tenham um dia muito abençoado. Hoje nós estamos chegando ao 20º dia de oração, ao 20º dia que os guerreiros estão valentes, determinados, corajosos. Hoje está completando 20 dias, metade da campanha de um tempo em que nós estamos reservando durante o nosso dia para orar, interceder em favor das nossas famílias, da nossa igreja, em favor da nossa nação, em favor dos nossos ministérios. E esse tempo tem sido extremamente precioso. Porque a oração, ela é tão rica, tão profunda. A oração, ela tem tantos significados, ela tem tanta chave espiritual que não dá para você explicar, só vivendo. A oração é algo extraordinário, porque por mais adjetivos e conhecimentos que você tenha, somente experimentando da oração é que você vai entender. Somente vivendo a oração é que você vai ter essa experiência de comunhão, de intercessão, de relacionamento, de falar, de ouvir, de discernir o que Deus está falando, do que Deus está querendo. É somente por meio da oração. Então, por mais que nós tentemos explicar as essências da oração, eu tenho comigo que não tem outra forma a não ser você viver, a não ser você praticar. Então, a oração, ela tem peculiaridade, ela tem particularidade, cada um tem uma experiência ímpar, uma experiência sós com Deus. Então, esse tempo de oração é para te fortalecer, para te fazer crescer em todas as áreas da vida, porque a oração ela nos leva a dimensões sobrenaturais. Porque tem muitas vezes nós perguntamos para Deus algumas coisas e nós perguntamos, mas com a mente terrena, né? Nós oramos a Deus, mas nós oramos com uma mente terrena, com uma mente totalmente humana, cheia de mais preocupações do que desejo de falar com Deus, de buscar a Deus. Então, na oração você consegue transcender as coisas humanas, as coisas terrenas e alinhar-se com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com o desejo de Deus. E é isso que eu quero, nesse dia, falar ao teu coração, tá? O texto bíblico que eu quero compartilhar está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele é muito conhecido, mas é o texto que veio ao meu coração nesse dia. E eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, que diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com a oração agradecido. Olha que coisa extraordinária. Então a oração, ela aqui esse texto está falando assim, ó, não se preocupe com nada em tua oração, mas em todas as tuas orações, peçam a Deus o que vocês precisam, o que o teu coração precisa, o que o teu coração deseja. E aí vai dizer, e orem sempre com o coração agradecido. Ou seja, já crendo que recebeu, já crendo que Deus está te ouvindo e que Deus vai derramar sobre a tua vida realmente aquilo que você está desejoso de Deus. Olha só, a minha meditação nesse dia, eu quero pedir a permissão de usar
alguns ensinamentos que eu aprendi com o meu pastor Elias Fernandes de Matos. Um dia, ele falando sobre oração, ensinando sobre oração, ele nos ensinou algumas coisas tão profundas que eu guardei na minha alma e escrevi. Sabe quando você está ouvindo seu pastor pregar e você vai anotando tudo que ele prega? E hoje essa palavra do meu pastor saltou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Olha, existem algumas virtudes na oração que elas precisam ser praticadas para que nós tenhamos as respostas de Deus e para que Deus também nos ouça. E diante desse texto da oração, saber pedir, saber colocar a oração, o meu pastor falou uma frase de John Wesley que diz o seguinte: é melhor 10 homens que oram do que 100 homens apenas com coração de petição. É melhor 10 homens que oram a Deus pedindo o que é verdadeiro do que 100 homens que oram apenas por orar, apenas porque querem cumprir um ritual. E isso marcou a minha vida, né? Que é melhor 10 pessoas com o coração quebrantado, contrito, como diz o Salmo 51, 17, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, do que um monte de gente que estão orando apenas porque querem algo em troca e não por aquilo que eles verdadeiramente precisam e realmente estão intencionados na alma em orar para Deus, em falar com Deus, né? Porque a oração, ela é eficaz. Quando nós oramos, nós movemos os céus. Quando nós movemos, nós mexemos com o coração de Deus. Nós, quando oramos, Deus, ele inclina seus ouvidos para nos ouvir. Quando nós oramos, nós buscamos de Deus um entendimento, uma resposta para o propósito que está no nosso coração, para um propósito que até o Espírito Santo coloca em nós, como nós colocamos esses 40 dias de oração em prol da família, da sustentação da família, do sustento da família, em prol do bem da igreja, em prol para que Deus extirpe essa pandemia. É um propósito e nós estamos orando, buscando de Deus esse milagre. E quando nós oramos com essa intenção e o nosso coração voltado e com sinceridade, a nossa oração é ouvida. Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. Então, queridos, toda nossa oração ela precisa ter um propósito. Ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um objetivo. Por isso é que a tua oração é tão importante nesse momento, nesse tempo. Então vamos aprender a primeira coisa sobre a oração. A primeira, seja específico na sua oração. O que você está orando para Deus? É algo específico? Você está orando porque a tua alma está falando de algo que realmente deseja? O que seria uma oração específica? Por cura, por libertação, por prosperidade, por provisão de Deus, um milagre de intercessão na vida de alguém, por uma cura, uma restauração. Olha, não importa o alvo, o que importa é que a tua oração seja específica, que a tua oração tenha alvos, que a tua oração tenha objetivo. Porque orar não é meramente lançar palavras. Quando nós oramos, nós atraímos o coração de Deus. Nós movemos o reino espiritual em prol ou em a favor daquilo que nós desejamos. Então precisamos ser específico. Não podemos orar de qualquer maneira, né? Tem pessoas que oram somente porque aprendeu a orar. Tem gente que ora porque ele está interessado em ganhar algo.
Tem gente que ora para fazer uma permuta com Deus. E, na verdade, a oração é uma expressão da alma, é uma expressão do coração, é aquilo que a minha alma anseia, aquilo que a minha alma deseja, é o que eu exponho para Deus. Então, ela é específica. Posso usar, eu gosto muito de falar de Ana, de 1 Samuel capítulo 1, que quando ela orou especificamente para Deus com propósito, ela recebeu o milagre, porque ela orou com propósito. Ela teve um alvo, um objetivo. Enquanto ela orou para competir, enquanto ela orou para querer provar, nada aconteceu, ela não recebeu o milagre. Mas quando ela orou, realmente, especificamente por aquilo que desejava, então Deus respondeu a sua oração. Segunda coisa, ore de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, poucas pessoas se apercebem que a oração, ela não é uma melodia, ela não é apenas falácias, ela não é uma poesia que nós falamos para Deus, tentando de alguma maneira atrair o coração de Deus, querendo convencer a Deus. Não, até porque Deus, Ele já nos revelou todas as coisas por meio da sua palavra, e Deus não se deixa ser convencido por uma oração apenas falácias, apenas orações decoradas. Não. Deus, ele quer ouvir de nós algo que seja da alma, do coração e que esteja de acordo com a sua palavra. Então, muitas vezes, nós oramos e não tomamos conhecimento que a nossa oração deve estar de acordo com a palavra de Deus. Que a nossa oração, que é esse tempo tão precioso que nós dedicamos a Deus, precisa ser direcionada pelo Espírito. Até posso vos ensinar que quando nos faltam palavras, às vezes, na oração, você pode orar a palavra. Você pode trazer ela para o tempo presente e você orar ela na primeira pessoa, né? Exemplo, no texto que eu li, você pode orar a palavra dizendo, olha, aqui o texto diz assim, não se preocupe com nada. Eu posso orar a palavra de Deus com o tempo presente. Eu não vou me preocupar com nada. Mas todas as minhas orações eu vou pedir para Deus aquilo que eu preciso. E quando eu orar, eu já vou orar com meu coração agradecido e convicto que o Senhor Deus vai responder a minha oração. O que eu fiz? Eu orei Filipenses capítulo 4, versículo 6, trazendo para a primeira pessoa, isso é orar a palavra. É como nós muitas vezes temos orado, segundo Crônicas 7,14, né, que nós conhecemos de cor, quando diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, então eu perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Eu posso trazer a palavra e orar para a minha alma, seja no sentido de ansiedade, seja no motivo de nervoso, seja no motivo de temperamento, seja o que a área que for, eu posso orar a palavra de Deus. Eu posso ter um texto bíblico e que ao ler ele fala comigo, ao ler ele ministra na minha alma e eu orar esse texto para a minha vida. Exemplo, um dos textos que eu amo muito, de Mateus 6,33, diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu posso trazer a palavra como oração na minha vida, e orar, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Eu busco viver essa justiça de Deus. E as outras coisas que eu preciso
Deus vai concretizar na minha vida. Isso é orar a palavra. Não só um texto, mas vários textos. É como ler os salmos e trazer os salmos para dentro de si. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta, nada vai me faltar. Ele me leva a lugares tranquilos, a águas tranquilas. Ele me leva para lugar de verdes pastos, suprindo as minhas necessidades. Estou apenas citando alguns exemplos. Que quando nós oramos a palavra, nós não temos dúvida que eu estou expressando verdadeiramente tanto aquilo que a minha alma anseia, como a palavra de Deus. Terceira coisa que nós precisamos ver na eficácia de uma oração é que precisamos ter a oração com fé e esperança. Porque a oração gera poder na nossa vida. A oração tem poder. Quando nós oramos, nós movemos os céus. Quando nós oramos, nós movemos o coração de Deus a nosso favor, aquilo que precisamos. E quando nós oramos, nós nos revestimos do poder de Deus, nós nos revestimos da graça de Deus. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque você se revestiu do poder de Deus. E como nós nos revestimos desse poder de Deus? Pela oração. Efésios no capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir a todas as lutas ciladas do diabo, as armadilhas dele. Que jeito? Como eu vou me revestir do poder de Deus? Como eu vou estar fortalecido no poder de Deus? Por meio da oração. E a oração, querido, ela não é em vão. Deixa eu pôr isso na tua alma, no teu espírito. Querido, toda oração, ela tem um significado, ela tem um poder, ela gera em nós essa força de Deus, essa presença de Deus que nos dá força, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos reveste do poder de Deus. Por isso a oração é eficaz, é necessária na nossa vida. Por isso que a oração, ela move os céus e a terra, se necessário for, em nosso favor e em favor daqueles que nós oramos. É por isso que quando Josué ora, o céu para, o sol para. É por isso que quando Elias ora, chove, também ora para não chover, mas ele ora e vem chuva dos céus. Ele ora e vem fogo dos céus. Por quê? Porque a oração, ela gera em nós o poder de Deus. Quarta coisa, quando nós oramos, precisamos crer sem duvidar. E aí, a oração é aquele contexto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que é extremamente desafiador. Toda vez que a gente vê esse texto, e muitas vezes eu já vi pessoas dizer: como pode? Porque a oração, ela é gerada por fé. Nós oramos, nós movemos a fé. E a fé que é gerada em nós, ela não tem explicação humanas, ela é sobrenatural. A oração, ela transcende-nos ao reino dos céus, ao reino de Deus. Por isso que Hebreus diz assim: a fé é o firme fundamento, é a base, é a estrutura, é aquilo que nós declaramos para Deus. E essa fé, que é o firme fundamento, olha só, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a oração e a fé gera esperança. Ela gera esperança em nós. Ela nos traz convicção das coisas que os olhos não veem, mas são possíveis. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 10. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E a oração, o que ela faz?
Porque ela faz nós movermos Deus a trazer à existência o que não existe, somente para abençoar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, a vida dos nossos amados. Olha que coisa extraordinária. Isso é a fé que é gerada, movida pela oração. Então, amados, a tua oração não é em vão. Porque no versículo 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nos move nessa fé é a oração. É você crer, é a petição, como está em Filipenses, diz que todas, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus por meio da vossa oração e súplica. Pela vossa petição, porque orar não é mendigar. Tem pessoas que dizem, mas eu tenho que ficar orando quantos dias, quanta hora? O tempo todo. A tua mente cativa a Deus. Querido, bate na porta até que ela se abra. Vai batendo a porta, vai orando constantemente, firmemente, perseverantemente. Porque pela tua perseverança na oração, você vai movendo, você vai movendo, você vai movendo os céus, você vai movendo tudo em favor da tua vida, da tua família, da tua casa, em favor do teu ministério, da tua igreja, das pessoas que você intercede, da nação, das pessoas que precisam ser curadas, libertas, salvas, por causa de uma oração. E Deus escolheu você para isso. Então, quero concluir dizendo, use a fé que você tem, exerça a tua fé por meio da oração, porque Deus tem ouvido todas as suas orações. Já concluindo, tem muitas pessoas que às vezes oram e dizem assim, parece que Deus não ouve as minhas orações, parece que Deus não quer responder as minhas orações. Estás enganada. A tua oração está sendo ouvida por Deus e Ele tem prazer em responder às orações dos seus filhos. Que os olhos do Senhor estão atentos, os seus ouvidos estão atentos a toda a oração que é feita neste lugar e através da sua vida. Querido, continue orando. Persevere na oração. Persevere no seu propósito. Deus vai te responder. Deus vai te surpreender. Escute, Deus vai te surpreender por causa da tua oração. Deus o abençoe. Eu estou orando por você. Eu creio que Deus vai responder às nossas orações, porque nós estamos no mesmo propósito, no mesmo alvo, no mesmo objetivo. Que o coração de Deus esteja derramado sobre ti e o teu coração derramado na presença dele. Deus o abençoe. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus o abençoe e até a próxima meditação.